Paz e graça, amados. Mais um domingo que estamos aqui juntos, né? Um domingo de ceia para celebrar o Senhor, junto com você aí de casa. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração junto comigo agora. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez que estamos aqui para ouvir a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que nos cura. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar com cada um de nós, com meu irmão que está em casa. Senhor Jesus, tenha total liberdade de transformar as nossas vidas através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de te convidar a abrir ou ligar a sua Bíblia em Efésios 5:25. Vamos ler. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amado, convide o Espírito Santo para que te dê entendimento dessa palavra que vai ser ministrada. E que Ele tenha total liberdade de falar com você, de falar comigo. Amém? Esteja agora conectado. Eu creio que essa palavra vai falar ao meu coração e ao seu coração. Amém? Amém, queridos. Graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor nesse dia tão especial. Especial porque quem vive no Senhor, todos os dias são especiais. Mas, lembrando que no último dia 12, comemoraram o Dia dos Namorados e somos eternos namorados. Eu já tive o prazer de estar com a minha esposa aqui, fiz questão dela ler os versículos, os quais nós vamos compartilhar neste dia com você. E também porque talvez você viveu um dia dos namorados diferentes. Muitas pessoas colocam a sua expectativa em presentes. Afinal de contas, muitas datas que poderiam ser comemoradas de uma forma diferente foram trocadas por o secularismo. E às vezes você fala em comemoração, já vem logo em sua cabeça presentes. Mas o maior presente de todos os tempos foi aquilo que foi dado por nós, por Deus. Ele nos presenteou com o seu próprio Filho e nos deu a vida eterna. Não há nada melhor do que esse presente. É um presente que vai nos manter na eternidade, junto com o Pai. E em muitas datas, que às vezes você também entende que é momento de presentear, talvez você pode ainda hoje mudar essa convicção que você tanto tinha por algo novo, para presentear a sua família com um abraço, com um beijo, presentear a sua família com um elogio, presentear as vidas que estão ao seu redor, que te amam tanto, que te suportam tanto, mas que pode contar com eles no momento da dificuldade. Então eu gostaria de falar uma mensagem breve, simples, sobre relacionamento. E aí já começa com uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a família? Como está o relacionamento seu com os filhos? Você se relaciona bem com eles? Eu creio que a mensagem desse dia vai impactar a sua vida, vai gerar na sua vida algo novo. E é importante porque nesses versículos que foram lidos, Paulo faz uma explanação comparando como deve ser a convivência de um casal. E ele usa de figuras, tanto da igreja espiritual, que é a noiva de Cristo. Ele começa a colocar ali situações de um relacionamento natural, para que ele possa explanar de uma forma que nós podemos entender como é o desejo do coração de Deus, para esse relacionamento que vai realmente gerar um testemunho de quem realmente teme a Deus. Infelizmente, muitas pessoas, erroneamente,
elas dão maior ênfase nos versículos anteriores os quais nós lemos. Esses versículos anteriores falam que a mulher precisa ser submissa, e muitos pregadores pregam isso de uma forma assim, bem severa, porque afinal de contas, a mulher tem que ser submissa. Sim, ela deve ser submissa, mas não isenta o homem de algumas responsabilidades, que para mim, ao meu entender, é muito maior do que apenas a submissão. Porque para que um casamento, um relacionamento dure, não existe um manual mais importante e mais claro do que a própria palavra de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher com um objetivo. E às vezes os nossos relacionamentos começam a perder o foco. Às vezes o seu relacionamento está se tornando algo tão difícil porque você está perdendo o alvo da proposta que Deus fez para a sua vida, para a nossa vida. Então nessa noite, nesse dia, talvez você vai observar essa palavra, vai ouvir essa palavra daqui a alguns anos ainda. Mas essa palavra vai continuar a mesma, ela vai se fazer nova sobre a sua vida. Ela vai gerar em você uma necessidade de mudança. Ela vai gerar em você, a partir do momento que você começa a ter a palavra do Senhor como manual para a sua vida, ela vai gerar dentro de você um ardor que irá levá-lo a exigir de si mesma, ou si mesmo, uma mudança que vai gerar frutos nesse relacionamento. E se o seu casamento está uma água, está uma farinha, está algo assim bem simples, é importante que você repense alguns valores que às vezes você perdeu durante o caminhar da sua vida. Então, analisando esse contexto, você precisa entender que Deus ama o casamento. O casamento para Deus é algo assim maravilhoso, porque a partir do casamento, ele faz com que as pessoas comecem a crescer, não apenas no sentido humano, no sentido físico, mas no sentido espiritual, porque a minha experiência, quando ela se une com a experiência de outra pessoa, ela se torna mais forte, né? A própria palavra de Deus diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, então está falando de mais que uma pessoa, provavelmente aquela experiência da presença do Senhor será mais percebida, porque o casal, quando eles se casam, a proposta é um ajudar o outro. É na minha fraqueza, é na minha dificuldade, é na minha angústia poder contar com alguém que está do meu lado, que realmente poderá me suportar. E o suportar da Bíblia fala até mesmo de carregar. Às vezes o que você precisa é aprender a suportar, não no sentido de a tolerar, mas no sentido de ajudar, de contribuir. E você pode contribuir muito para que o seu casamento, para que o seu relacionamento cresça. Você pode contribuir de uma forma tremenda para que algo sobrenatural não venha acontecer daqui a alguns anos, mas ainda agora, se você abrir o seu coração. Então a questão da submissão é importante, sim, muito importante. Mas esse contexto não restringe apenas na submissão da mulher. Se restringe também a um amor que o homem como líder, a um amor que o homem como cabeça de um relacionamento precisa exercer na autoridade de um lar, na autoridade de uma família. Então eu entendo que mais difícil que submeter é saber que nós homens temos um desafio maior de amar a nossa esposa, olha que lindo, queridos, como Cristo amou a igreja. E todos sabem que muitas vezes a igreja, ela é comparada com a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a igreja. Se você faz parte de uma comunidade, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependeu dos seus pecados, você deixou a posição de criatura e você tornou-se filho de Deus. Então, ao tornar-se filho de Deus, você está fazendo parte agora da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. Então esse desafio de amar, no meu ponto de vista, é muito mais difícil do que submeter. Porque é fácil quando nós submetemos a uma pessoa que nos ama. É fácil nós submetermos a uma pessoa que realmente ela faz tudo que nós queremos que ela faça. Mas quando nós estudamos a palavra e seguimos o exemplo de Cristo,
O desafio maior na vida de um relacionamento, de um casal, é quando as coisas não andam bem. Quando as coisas saíram do nosso controle. Quando as coisas estão diferentes daquilo que nós planejamos. Mas é importante que você entregue agora todos os seus planos para Deus. E deixe que o Espírito Santo possa falar ao coração seu, sem nenhuma interferência de um sentimento contrário àquilo que a palavra de Deus determinou para a sua vida. Então eu queria falar nesse momento que o que acontece nesses dias em que as pessoas estão em quarentena, o que deveria acontecer não tem acontecido. Geralmente esses dias é para que a pessoa pudesse se reconciliar, ter a sua segunda lua de mel, a sua terceira, a sua quarta lua de mel. Mas o que nós percebemos é que esse tempo junto está gerando luas de fel. As pessoas, por não terem o costume de compartilhar coisas simples da palavra, de dialogar, às vezes estão ferindo umas às outras. Infelizmente, nós ferimos as pessoas a quem mais nós amamos, ou deveríamos amar. Porque as pessoas que nós mais ferimos, geralmente, são as pessoas que estão próximas de nós. Não é verdade? As que estão longe não vai te ouvir no momento de angústia, mas aquelas que convivem com você, aquelas que estão com você, geralmente são aquelas que recebem em primeiro lugar a descarga que você deveria dar no inimigo, não contra a vida das pessoas. Então é importante que você faça uma análise da sua consciência. Se você tem ferido a pessoa que te protege, a pessoa que está próxima de você, é um momento de você fazer uma reflexão e mudar essa concepção que está destruindo o seu relacionamento. E nessa quarentena, muitas pessoas, ao invés de aproveitar esse momento tão familiar, elas estão destruindo esta oportunidade que Deus nos dá. Porque até mesmo no momento de crise, Deus se faz presente para nos dar oportunidades. Deus se faz presente para nos dar uma chance de poder mudar aquilo que não estava bem. Mas o que acontece, queridos, é que muitas vezes nós esquecemos de aplicar esses conselhos tão simples, mas que podem fazer toda a diferença no relacionamento que se diz cristão. Olha, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 46, diz: pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Queridos, embora o contexto está falando aqui de outra situação, mas nós podemos trazer parte desse versículo para a nossa realidade, porque quando você prometeu amar o seu cônjuge, você não prometeu amá-lo somente no momento de alegria, mas você também prometeu amá-lo no momento da dificuldade. Mas essa parte talvez você esqueceu, porque a dificuldade veio, as dificuldades sempre existirão, e nesse momento que você poderia exercer o milagre da transformação, da restituição, você tirou o seu foco, os seus olhos do foco principal, que é aquilo que o Senhor nos ensinou, através da sua palavra. Então, um amor genuíno é aquele que você coloca a sua aplicação nos momentos de dificuldades. E eu creio que muitas pessoas estão passando por dificuldades. Talvez isso é um alívio, até mesmo para o seu coração, porque algumas pessoas falam: nossa, eu estou tão triste porque eu estou passando dificuldade. Mas nesse momento, nenhuma pessoa pode ser egoísta com o seu pensar, achando que apenas ela está passando dificuldade, porque o mundo inteiro está passando dificuldade. O grande problema e o grande questionamento não é a dificuldade, como você vai lidar com essa dificuldade, como você vai se relacionar com essa dificuldade ao ponto de não deixá-la dominar os seus pensamentos, a sua vida. Agora, queridos, amar como Cristo amou pode ser difícil, mas é possível, porque existe um grande segredo, existe uma grande revelação nessa unidade até que a morte nos separe, porque quem crê em Cristo anda com o ajudador, anda com um conselheiro, anda com alguém que realmente pode nos fazer suportar nos momentos que nós deveremos suportar e não argumentar, e não revidar. Cristo foi amado por alguns, mas também foi rejeitado
por muitos, mas isso não deu a ele o direito, se bem que ele teria, de rejeitar. Porque ele não veio para rejeitar ninguém. Ele veio para nos ensinar que existe esperança. Então eu gostaria que você, na sua casa, olhasse para a pessoa que está do seu lado, para o seu filho, para a sua esposa. Se as coisas não andam muito bem, entenda que se você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo possa estar vindo ao seu encontro agora, há esperança. Há esperança para a sua família, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua vida, queridos. A sua vida não acabou. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, há esperança. Então, Jesus também foi a pessoa que foi mais humilhada, mas ao mesmo tempo ele não usou daquela dor da humilhação para humilhar alguém. Ele suportou. Jesus foi machucado, Jesus foi ferido, tudo isso por amor a mim, mas por amor a você. Tudo isso por amor à sua noiva, que é a igreja. Ele suportou tudo isso e muito mais por amor à noiva. E às vezes nós poderíamos pegar esse exemplo de Jesus e usar no nosso casamento, no nosso relacionamento, mas a nossa paciência é tão pouca. Nós falamos que somos cristãos, mas no momento de você exercer o cristianismo, você cria um parêntese para você mesmo, para você defender uma tese que é sua, não uma tese de Deus, e isso tem destruído a sua vida sem que você perceba. Ou às vezes você está até percebendo, mas o orgulho é tanto que você não consegue pedir perdão, que você não consegue se reconciliar, porque você machucou, você feriu, mas você está esperando que o outro venha fazer aquilo que você deveria ter feito. Perdoa, eu errei. Me perdoe, porque eu errei com você. Amém? Então eu queria que você entendesse que o Senhor Jesus entregou a própria vida dele. O amor de Jesus é esse. Ele se entregou a própria vida para que a igreja pudesse viver. Ele se ofertou como sacrifício naquela cruz para que a igreja pudesse fazer as obras que ele fez. E às vezes uma obra tão simples como o amor tem sido esquecida, principalmente nesses dias em que pessoas que estão do seu lado estão precisando simplesmente de um oi, de um bom dia, de uma boa noite, de um abraço. A oportunidade que Deus está dando a você de abraçar alguém, de dizer aos seus filhos: filho, eu te amo. De dizer à sua esposa: minha esposa, eu te amo, eu errei, quero consertar. Às vezes você está deixando esse momento passar e amanhã pode ser tarde demais, porque o amanhã pertence a Deus. Então, querido, reflita sobre isso. Já pensou quantos problemas você evitaria se você simplesmente seguisse esses conselhos tão básicos, tão simples da palavra de Deus, mas que às vezes se tornou uma barreira para você exercer? Agora, é possível mudar um relacionamento que está destruído? Será que nós podemos recuperar a nossa família? Será que a alegria voltará ao nosso coração? Aquele amor apaixonado do início do nosso relacionamento pode ainda voltar a um relacionamento conjugal? Será que eu posso conquistar o meu marido? Será que eu posso conquistar a minha esposa de volta? A resposta que Deus te dá: sim, você pode. E para os mais espirituais, eu quero mostrar para você que você vai conseguir isso, não apenas mandando que os demônios de separação se retirem, não apenas expulsando espíritos de divórcio, não apenas batendo o pé na sua sala de jantar ou de estar, fazendo orações assim, de afronta ao inimigo, mandando embora, sair da sua casa. Amém, nós devemos fazer isso, mas esse resultado virá de uma forma mais rápida, mais certeira, quando você entender que às vezes os demônios nem na sua casa não estão, porque lá não estão cabendo os demônios, de tanta coisa ruim que está lá, de tantos pensamentos próprios. Aí eles olham para a sua casa, que está toda alterada, tudo complicado, falam: o que eu vou fazer ali se alguém já está fazendo o meu trabalho?
vou procurar outra casa que eu preciso atrapalhar, que eu preciso incomodar. Porque, queridos, atitudes são melhores do que barulho. Atitudes, comportamento, o posicionamento de mudar situações que estão corrompidas, que estão destruídas, são melhores do que simplesmente você gritar, fazer barulho, sem que em primeiro lugar você se mude, para que depois o outro possa mudar. Então eu gostaria que você entendesse que nós selamos a nossa casa, nós protegemos a nossa casa, nós criamos um círculo de proteção da nossa casa, quando nós exercemos a autoridade, nós restauramos o altar da autoridade sacerdotal como homem líder e como mulher que se submete, não porque é oprimida, não porque é escravizada, mas porque entende que essa submissão vai gerar recompensa para ela mesma ou para ele mesmo. Porque o casamento que dura é aquele que pensa no bem do outro, é aquele que é para o bem do outro, não apenas pelo meu interesse. E assim é um relacionamento que realmente vai durar e vai fazer com que os inimigos fujam da sua presença. Os maus costumes, as mágoas, são pontes para que os inimigos entrem no seu coração. E às vezes nós lemos tantas vezes na palavra de Deus que nós devemos perdoar, que nós devemos ter compaixão, misericórdia, mas nós esquecemos desse detalhe tão importante. E a nossa oração se torna como um sino que bate, mas não gera nenhuma mudança. Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo suporta, que o amor tudo crê. O amor é algo marcante. Onde o amor está, há diferença. Onde o amor está, não há contenda, não há briga. Às vezes você diz que ama, mas você odeia, você detesta, você não suporta, queridos. Olha o engano que você está vivendo, às vezes há 20 anos, mesmo frequentando uma igreja evangélica ou uma associação, você acha que ama, mas na hora de você expressar esse amor, agindo como Cristo, você foge, você joga esta responsabilidade que é somente sua para a outra pessoa. Então que tal você começar a abraçar, ao invés de apenas querer ser abraçado? Que tal você conquistar o seu amor de volta, e você pode, de uma forma diferente de que você estava tentando, para que você alcance o seu amor de volta. Não adianta apenas você jogar água benta nas portas da sua casa, ou jogar água benta nos objetos da sua casa, sem que haja a água da vida fluindo no seu coração. Sem que haja esse poder que nos faz arrepender, reconhecer que nós erramos. Você precisa aprender a amar como Cristo amou. Está vendo, homem, que a nossa responsabilidade às vezes é muito maior do que a da mulher, de submeter, porque se eu estou debaixo da submissão de alguém que me ama, eu faço aquilo com prazer, eu faço aquilo com harmonia, com amor, porque a recompensa, às vezes tudo está dando errado na sua vida porque você é egoísta, você não reparte, né? Na verdade você ainda tem aquela mania de falar meu carro, minha casa. Peraí, você casou, é nosso carro, é nossa casa, nossos filhos, nosso dinheiro, nossas dívidas. Entende o que eu estou dizendo? Então você precisa entender que uma só carne significa que a dor e a alegria irá refletir no outro. Mas existe essa balança de dois, a soma de Deus, que 1 mais 1 não vai dar 2. Não estou aqui parecendo a Dilma, né? Porque 1 mais 1 para Deus é 1. A Bíblia é clara que quando nós nos unimos no Senhor, embora eu casei com a minha esposa, nós nos tornamos uma só carne.
É por isso que quando a minha esposa está doente, eu preciso me preocupar com a doença dela. Ela não tem que resolver aquilo sozinho, não. Porque, afinal de contas, ela faz parte do meu corpo. Espiritualmente, nós somos ligados por um cordão que nos une, que nos faz ser um. É por isso, queridos, que quando você faz o bem para o seu marido, quando você faz algo que ele goste, você está fazendo para si mesmo. Não é verdade? Então você tem que destruir esse espírito de egoísmo que existe dentro de você. E você precisa, em primeiro lugar, depois de casado, se você não aprendeu a compartilhar aquilo que você possui, a distribuir aquilo que você tem, você precisa aprender com Jesus, que nos deu tudo de bom, para que pudéssemos ter a vida eterna. E desde o Antigo Testamento, nós vemos aí a água sendo usada como símbolo de limpeza, como símbolo de purificação. Mas infelizmente algumas pessoas interpretam esta água do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento de uma forma errada. A água é um símbolo de limpeza, porém não adianta você lavar seu corpo por fora, né, com a água, se dentro está sujo. Porque quando você entende o significado da água, né, como os escribas, os fariseus, lá em Mateus capítulo 23 entendiam, né, e Jesus falou para eles assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Existem cristãos que estão assim ainda, tem uma aparência, né, nos faces da vida. Eu nunca vi alguém de cara ruim. Eu costumo falar para os jovens: se está conhecendo alguém pela internet, conheça pessoalmente, porque existem programas que vai alterar a imagem, e ninguém quer parecer feio numa fotografia. Todo mundo quer aparecer sorrindo, todo mundo, né, fica maquiado, aquela coisa bonita, linda, maravilhosa, e de repente, queridos, um dia vai ter que tirar aquela maquiagem. Um dia os programas de melhoria de imagem não vão funcionar, porque você vai olhar aquilo olho no olho, e a melhor coisa para se descobrir de fato quem somos é como nós lidamos olho no olho, sem nenhuma interferência, sem nenhum medo de ser feliz e mostrarmos quem realmente nós somos. Agora, no Novo Testamento, não adianta você lavar as mãos, não adianta você fazer rituais, se a água que purifica e que é verdadeira não estiver dentro de você, meu amado. Jesus é a água que te limpa. Jesus é a água da vida. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte que inunda o nosso coração e que nos faz não apenas falar de um relacionamento, mas ser testemunhos vivos de relacionamentos que funcionam, que tem os problemas, que tem as dificuldades, mas que tem a Bíblia, a água viva da palavra para nos orientar como resolver a situação. Então, a palavra de Deus, quando aplicada em nossas vidas, ela é comparada a um rio de águas vivas. Imagina o que é um rio de águas vivas. Não é aquela água parada, que fica cheia de lodo, mas é algo que gera abundância, é algo que gera poder, é algo que gera transformação. E as pessoas percebem que você bebe de uma água pura, que não está intoxicada, porque o testemunho de vida seu, embora você jamais será tão perfeito como Jesus foi, mas você se tornará semelhante a Jesus, e você jamais vai ferir uma noiva, porque Jesus se feriu para que a noiva pudesse ser liberta de suas feridas. Aí você vai ter um comportamento maravilhoso, e as pessoas vão olhar para você e vão querer ter aquilo que você tem. Mas para que isso aconteça, para quase terminar, você precisa entender que você precisa saciar a sua sede em uma água pura. Tem pessoas que estão destruindo as suas vidas porque estão bebendo de águas intoxicadas, águas que estão sem a mínima condição de serem bebidas. Mas elas estão tão cegas nos seus conceitos errados, que aquela água que é ruim, já não tem aquele gosto amargo para a vida delas. Mas aí vem Jesus, que diz o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Tenha sede de Jesus. Vai até Jesus. Não deixe seu casamento ser destruído. Ainda hoje, corra para sua esposa, abrace ela,
Peça perdão se você a magoou. Corra para o seu esposo, abrace ele, peça perdão se você o magoou. Mas não fica só pedindo perdão, não. Faça uma proposta de mudança. Olha o que ele deseja, olha o que ele precisa. E eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, faça isso antes que outra pessoa apareça e faça aquilo que você deveria ter feito, e já poderia, ou já poderá ser tarde demais. Um coração aberto para reconhecer os erros é importante. E você precisa ter esse coração aberto para reconhecer os erros. Todos nós erramos, mas existe alguém que nos ensina a acertar. Mais uma vez eu te digo, a soma de um relacionamento que se propõe a durar para Deus sempre será um. Porque o cordão de 3 dobras, que é o Espírito Santo entre nós, está lá para nos ajudar, está lá para nos proteger. A Bíblia fala que eu e Cristo somos um. Eu mais Cristo é igual a um. A Bíblia diz que a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, quando ela está no mesmo espírito de adoração, de busca, embora são centenas e milhares de pessoas, em Cristo nós nos tornamos um. Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. E num casamento que agrade a Deus, é o mesmo sentido. E serão uma só carne. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. 1 mais 1 em Deus é igual a 1. Porque o Espírito Santo está no meio desse relacionamento. 1 mais 1 sem Deus é igual a 2. Porque há uma separação, cada um se vira como pode. Na alegria, beleza, mas na parte da tristeza eu não quero nem saber. Tchau para você. E nós conhecemos tantas pessoas, queridos, que sonhavam em casar com um príncipe, que veria no cavalo branco, né, que achou ali o sapatinho de cristal, e preparou, e encontrou o príncipe apareceu, fez aquela festa, mas depois de pouco tempo de casamento, as lutas vieram, descobriram que água e luz tem que pagar, se não cortam. Descobriram que tem dia que está chovendo e tem dia que tem sol. Descobriu que aquela fantasia que foi criada e não tratada foi irreal. E o que que acontece? Aquele príncipe foi embora, o sapatinho de cristal não existe mais, porque na primeira confusão foi quebrado. O príncipe foi embora, mas o cavalo ficou. E o cavalo que era branco, nem branco mais é, porque para que algo se torne branco, precisa haver limpeza, precisa haver cuidado. Porque se em qualquer área da nossa vida, se não haver esse tratamento, se não haver essa graça de manter aquilo que foi proposto, vai perder a essência, vai perder a cor. E para que você entenda, homem, mulher, seja sábio, seja sábia, irrigue o seu jardim, proteja-o, cuide dele. Proteger não significa que você tem que ficar como se fosse assim, de uma forma muito agressiva em sua proteção, né? Enciumada demais, desconfiada demais, porque o amor confia. O amor que protege é aquele que confia. Efésios nos diz aqui que o Senhor purificou a igreja dele através da água e da palavra, para apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes. Então não é pecado você cuidar para o seu marido, não é pecado você se cuidar para a sua esposa, não é pecado você ficar bonito ou bonita para o seu cônjuge, querido. E no versículo 28 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então Deus deseja nos ajudar a restaurar esta comunhão e a unidade uns com os outros e com Ele. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que isso se torne real. Nós precisamos aprender a olhar na ótica de Deus, não na ótica humana.
Nós precisamos aprender a ter os conselhos de Deus como fundamentos para a nossa vida. Talvez algumas pessoas vão te chamar de louco, mas somente os loucos vão alcançar coisas tremendas em Deus, porque eles estão dispostos a ir contra o sistema desse mundo e se adaptarem ao sistema que Deus quer que nós tenhamos. E nesse meu calar, ao invés de brigar, e nesse meu falar no momento certo, e nesse meu respeitar, esperar, aprender a suportar, com certeza eu terei um casamento que vai durar até que a morte nos separe. Então eu vou orar por você agora, que precisa de uma restauração no seu casamento, na sua vida familiar, e estamos preparando para ceiar, e que você possa, antes de ceiar, você que está em casa, me vendo, me ouvindo, não sei se o seu coração está magoado com alguém da sua família, não faça isso, resolva primeiro, porque a ceia é ineficaz se não há em mim uma predisposição em seguir os exemplos de Cristo que me ensinou a perdoar para ser perdoado. Então você está tomando ceia sem perdoar? Espera aí, perdoa primeiro, depois você vai cear, porque geralmente essa ceia vai gerar uma simbologia de proteção, de restauração na sua vida. Fique bonita, hoje ainda, ok? Joga aquela camiseta que você dorme da política de 2004 fora e arruma uma roupa legal para o seu marido. Maridão, dá um jeitinho aí, se ajeita aí, fica lindo para sua mulher, comemore essa data, né, dos namorados, já que não tem muito dinheiro para dar presente, e às vezes o dinheiro estragou tudo. Comemore de uma forma diferente, declare-se, se exponha, não tenha medo de se expor por aquilo que é seu, antes que outro exponha. Às vezes aí amanhã você vai reclamar tarde demais. Ame o seu esposo, defenda o seu campo de lentilha. Depois você lê lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 11 e 12, a atitude de um homem que se chamava Samar, que empunhou uma ferramenta muito estranha para defender um campo de lentilhas que pertencia a ele, o qual os inimigos tentou tomar das mãos dele. Empunha o que você tiver que empunhar, mas defenda o seu casamento. Não deixa que o diabo destrua aquilo que é de mais valor na sua vida. Amém? Eu vou orar, e assim que eu terminar de orar, nós já vamos estar passando para o momento da ceia. Pai, nós te louvamos por estas vidas que nos ouvem, que nos assistem. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de ter a Tua palavra como parâmetros para a nossa vida, para os nossos bons relacionamentos. Te louvamos porque eu conheço várias e várias pessoas que realmente mudaram as suas vidas, depois que colocou em prática essa palavra que é para nós um manual, não apenas para esta vida a qual nós vivemos aqui na terra, mas também para a vida espiritual. Te louvamos, ó Pai, porque a sua santidade nos impressiona. Mesmo tão santo como o Senhor é, o Senhor nos aceita com a nossa imperfeição, nos fazendo uma proposta de nos aperfeiçoar em sua santidade, caminhando ao lado do Senhor e fazendo as mesmas coisas que o Senhor fez. E eu peço por esses casais, eu peço por essa família, que a santidade do Senhor seja recebida não apenas por palavras, mas por atitudes, por posicionamentos que nós temos que ter no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.